Encontramos-nos na rua Dom Pedro V, na cidade do Porto. Uma rua que evoca aquele que foi um dos últimos reis de Portugal. Um jovem rei com uma vida muito trágica. Dom Pedro V nasceu em 1837, filho da rainha Dona Maria II, e apenas com 16 anos, face à morte prematura da sua mãe, ele sobe ao trono. Ainda muito novo, e aliás, até atingir os 18 anos, a regência do reino fica entregue ao seu pai, o rei Dom Fernando II. Aos 18 anos, passa de facto a exercer o seu cargo de rei de Portugal, mas não por muito tempo. Dom Pedro acabaria por morrer tragicamente em 1861, com apenas 24 anos. E no meio desta vida atribulada, ele, entretanto, havia casado com uma princesa, Dona Estefânia. Aliás, não deixa de ser coincidente o facto da rua Dom Pedro V se cruzar aqui com a rua Rainha Dona Estefânia. Também ela morre em 1859, algo que vai, enfim, fazer com que a vida de Dom Pedro V se torne ainda mais trágica. Ainda na sua vida, em 1857, já a cidade de Porto tinha dedicado uma rua ao monarca. Ficava junto ao Hospital Santo António, mas a abertura do Jardim do Carregal fará desaparecer essa rua. Mas de imediato a cidade vai dar o nome do rei a uma outra artéria, esta que liga o Bom Sucesso a Massarelos. Uma rua muito inclinada, rápida, veloz. Como rápida e veloz foi a vida de Dom Pedro V. Também aqui na Praça da Batalha encontramos uma outra memória, um outro monumento que a cidade do Porto ergueu ao jovem e trágico rei Dom Pedro V. Dom Pedro, que foi um dos 11 filhos de Dona Maria II, mas desde que nasceu foi educado para ser o rei. Uma educação cuidada, primorosa. Cresceu no meio dos livros, com os melhores professores do país. Fez inúmeras viagens, nomeadamente ao estrangeiro, onde visitou monumentos, igrejas, bibliotecas, museus, mas também fábricas, instituições de apoio social. Não só no estrangeiro, mas também aqui no país. Aliás, fez várias visitas à cidade do Porto, uma cidade que sempre desenvolveu um carinho muito especial com este rei, que devido a esta sua cuidada formação e educação, era conhecido como o Esperançoso. O país tinha uma grande esperança neste jovem príncipe e, afinal, desse curto e trágico reinado. Mas é de facto um rei que marca muito a cidade, que poucos meses após a sua morte, logo em fevereiro de 1862, decide erguer um grande monumento. A primeira pedra seria lançada nesse verão. É verdade que a obra de mestre Teixeira Lopes, pai, só ficaria concluída em 1866, mesmo assim antes do monumento que a cidade também mandou erguer a um outro rei com quem tinha uma grande ligação, o avô de Dom Pedro V, ou seja, Dom Pedro IV, a estátua equestre que encontramos na Praça da Liberdade. Mas esta é mais antiga e recorda, nas suas faces, as várias visitas que o príncipe e depois o rei fez à cidade do Porto. Mas, curiosamente, este não foi o primeiro monumento que a cidade dedicou a Dom Pedro V. Houve outro.
Com efeito, pouco mais de um mês após a sua morte, por volta do Natal de 1861, a cidade do Porto decide erguer um monumento ao monarca. Os promotores da ideia são os proprietários e os artistas, os operários de duas fábricas na área do Bolhão, que o rei havia visitado pouco tempo antes, a fundição e a estamparia do Bolhão. O monumento será erguido pouco tempo depois, já em 1862. Um monumento constituído por uma enorme coluna com mais de 7 metros de altura, talhado num único bloco granítico. Não foi fácil o transporte desta peça desde a Pedreira, em Águas Santas, até à rua Fernandes Tomás, em frente a essas fábricas. Foram necessários 14 dias, 20 juntas de bois e 40 operários, o que nos diz bem de como as questões da mecanização, da indústria, estavam ainda a dar os primeiros passos no nosso país. E esse era um dos grandes objetivos do rei Dom Pedro V, muito preocupado com a modernização do nosso país. E daí, essa visita que ele tinha feito às fábricas do Porto, e nomeadamente essas duas fábricas. Posteriormente, e fruto do crescimento do mercado do Bolhão, o monumento acabou por ter que ser deslocado. Foi retirado e viria a ser aqui colocado no cemitério do Prado de Repouso, junto de uma das suas entradas. Só que, entretanto, deixou de ser consagrado à memória do rei Dom Pedro V e passou a ser um monumento de homenagem aos bombeiros portuenses. Aqui encontram-se, de resto, os restos mortais de alguns, incluindo do famoso comandante Guilherme Gomes Fernandes. Mas, originalmente, as 4 faces na base do monumento evocavam essa preocupação de Dom Pedro V com as questões da modernização, da indústria e a sua ligação à cidade do Porto. De resto, o rei fez várias visitas à cidade e algumas delas foram até polémicas. Com efeito, em novembro de 1860, no dia 23 de novembro, o rei Dom Pedro V faz uma visita polémica aqui, à cadeia da relação do Porto. O jovem monarca havia-se deslocado até à cidade na companhia dos seus irmãos, o infante Dom Fernando e o infante Dom Luís, o Duque do Porto, que nessa altura está longe de imaginar que menos de 2 anos depois ele próprio se tornaria no rei de Portugal devido à morte prematura do seu irmão. Mas agora, em novembro de 1860, eles haviam-se deslocado até ao Porto para inaugurar uma grande exposição agrícola. O monarca, no entanto, vai aproveitar a ocasião para fazer mais um conjunto de visitas, e uma delas será aqui, a esta cela da cadeia da relação, a cela de São João, onde se encontrava o famoso romancista Camilo Castelo Branco. É uma prisão e depois um julgamento muito polémico que divide a sociedade portuguesa. Afinal, Camilo encontrava-se aqui preso, acusado de adultério com uma jovem escritora do Porto, Ana Plácido, casada com um enriquecido homem de negócios, um brasileiro de torna-viagem, muitos mais anos velho do que ela, mas com quem ela havia casado muito por pressão da família. Ora, a sociedade portuguesa está com efeito dividida. Muitos entendem que Camilo deveria ter respeitado as normas, a moral e as regras jurídicas, mas há muitos outros que entendem que o casal tinha direito a viver o seu amor. Ora, a visita deste rei sensível ao escritor, aqui, nesta cela, vai claramente demonstrar, apesar de ele não dizer de um modo explícito, qual o pensamento, qual a ideia de Dom Pedro V, que de resto, alguns meses depois, já em 1861, voltaria a visitar aqui o escritor.
Mas esta visita do rei a Camilo Castelo Branco e à cadeia da relação do Porto, que nos nossos dias abriga o Centro Português de Fotografia, com uma importante componente da memória fotográfica do nosso país e outras relevantes coleções, esta visita do monarca à cadeia ficaria, no entanto, marcada por outro importante acontecimento. Apesar de todo o tipo de bicharada que saía por entre as ranhuras do pavimento do soalho da sua cela, é assim que Camilo nos descreve as condições da sua prisão no famoso texto Memórias do Cárcere, a verdade é que a cela do escritor era verdadeiramente excepcional, do tipo de espaço destinado, como dizem os documentos da época, a agentes de condição. Grande parte dos presos, no entanto, tinham condições bem diferentes. Ficavam aqui, no piso térreo, mas já um pouco abaixo do solo, eram as enxovias, amplos espaços que abrigavam largas dezenas de reclusos, onde mal entrava o sol, espaços úmidos e onde se chegavam o alimento e outro tipo de apoio através de alçapões abertos no piso superior. Aliás, os presos eram enviados para as enxovias exatamente através dessas aberturas. Não havia escape possível. Eram condições terríveis. E o rei, Dom Pedro V, tem conhecimento disso, nomeadamente através da denúncia do próprio escritor Camilo Castelo Branco. E por isso ele faz questão de vir visitar as enxovias. Obviamente, muitos dos seus colaboradores tentam dissuadir o monarca de descer a este verdadeiro inferno, mas Dom Pedro V irá insistir. Deve ter sido algo de verdadeiramente surpreendente para aqueles miseráveis reclusos ver descer lá do cimo, nada mais, nada menos do que o monarca. Desceu às enxovias, aí permanece alguns minutos e quando subiu disse que aquilo não poderia continuar. E é por isso, na sequência desta visita do monarca às enxovias da cadeia da relação do Porto, que posteriormente acabarão por ser abertas estas grandes portas para este pátio interior, permitindo um outro tipo de condições higiênicas e de salubridade para os reclusos que aqui se encontravam. Nas visitas que efetuou ao Porto em 1860 e especialmente em 1861, Dom Pedro V não se limitará a inaugurar algumas exposições, a visitar importantes instituições relacionadas com a dinâmica económica e empresarial da cidade e da região, e não se limitará também a assistir a alguns importantes espetáculos que então decorrem no Teatro São João ou no Teatro Baqué. Com efeito, o jovem rei vai também visitar um grande conjunto de instituições sociais. A Roda, o Infantário São Vicente de Paula, o Colégio dos Órfãos, o Hospício das Entrevadas e dos Lázaros, o Hospital de Santo António e também vai visitar os militares que se encontravam doentes, hospitalizados. Mas nessa altura não existe ainda um hospital militar. Eles estão distribuídos por vários antigos conventos, nomeadamente no mosteiro do Largo de São João Novo. Aí, Dom Pedro V constata as péssimas condições em que os militares se encontram hospitalizados e, por isso, decide definitivamente avançar com a construção de um hospital de raiz, um hospital militar. Iria assim nascer aquele que é hoje o Hospital Militar Dom Pedro V.
Em rigor, a ideia da construção de um hospital militar de raiz na cidade do Porto, e será o primeiro no país, remontava já ao período da regência de Dom Fernando, o pai de Dom Pedro. Mas, por diversas circunstâncias, a verdade é que tal não passara do papel. Mas agora, em 1861, a sensibilidade do jovem rei fará com que o projeto se vá concretizar. As obras arrancam logo no ano seguinte, em 1862, embora Dom Pedro V tivesse, entretanto, já falecido. O local escolhido será muito próximo daquilo que virá mais tarde a ser conhecido como a Rotunda da Boa Vista, em terrenos de uma quinta, a Quinta das Valas. Aliás, a atual Rua Nossa Senhora de Fátima foi durante muito tempo conhecida como a Rua das Valas, porque foi também cruzada nessa quinta. Apesar de, na cidade de Porto, é o problema de trocar os Bs pelos Vs, muita gente chamasse a Rua das Valas. A construção do Hospital Militar, que se ficou a dever a Dom Pedro V, vai arrancar rapidamente e em 1869, embora ainda só estivesse concluído um terço do projeto, o hospital começa logo a receber os primeiros doentes. Voltado para a Avenida da Boa Vista, o Salão Nobre do Hospital Militar, belo e imponente e com alguma regularidade, palco de importantes acontecimentos científicos e também militares, é dominado pelo quadro de Dom Pedro V. Aliás, o monarca vai ser o patrono deste hospital, que assim se vai designar até a implantação da República, em 1910. Mas, muito mais recentemente, em 1990, o Hospital Militar do Porto voltou a designar-se como Dom Pedro V, sublinhando a importância pioneira e impulsionadora do jovem rei na criação desta importante estrutura hospitalar. E por isso, o seu quadro aqui preside ao Salão Nobre. Mas há outros interessantes quadros, retratos do monarca na cidade do Porto. Encontramos-nos agora no Palácio da Justiça do Porto, no Tribunal da Relação, mais precisamente no Museu Judiciário, que é dominado por esta enorme tela retratando Dom Pedro V. Foi pintada por António da Fonseca, professor da Academia de Belas Artes de Lisboa, e terá sido oferecido pelo próprio rei ao Tribunal. Pela sua beleza, pela sua grande dimensão, esta tela faz-nos recordar uma outra existente na cidade, mais precisamente no Palácio da Bolsa, a sede da Associação Comercial do Porto. Aliás, na sua última visita ao Porto, em 1861, Dom Pedro V deslocou-se até ao Palácio da Bolsa para aí inaugurar uma grande exposição industrial, à altura em que vai também lançar as obras do que virá a ser o famoso Palácio de Cristal, essa grande montra da atividade industrial, comercial, empresarial do Porto e da região norte, sublinhando uma vez mais a grande importância que o monarca dava às questões do desenvolvimento económico e tecnológico no nosso país. Mas neste quadro aqui do Tribunal da Relação do Porto, pintado em 1860, o rei aparece-nos algo triste. Afinal, anunciando-nos aquilo que viriam a ser os últimos e trágicos anos da sua vida. Desde logo, poucos meses antes desta pintura, em 1859, com apenas 22 anos de idade, havia falecido a sua esposa, a rainha Dona Estefânia, a quem, de imediato, o monarca vai dedicar um hospital que manda construir, que existe até hoje, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A rainha morre de difteria e a sua autópsia irá revelar um outro dado surpreendente, mas que só muito mais tarde foi do conhecimento público. A rainha morrera virgem, apesar de já terem decorridos
14 meses desde o casamento com Dom Pedro V. No fundo, isto vinha reforçar aquilo que se comentava na corte, de que o casamento nunca se consumara, apesar da evidente e inegável amizade entre os dois, uma forte ligação platónica. Aliás, Dom Pedro V nunca mostrou grande interesse em se casar. Foi muito pressionado pela família e até pela coroa inglesa, preocupada com a necessidade de Portugal ter um herdeiro, que Dom Pedro V acabou por se casar com essa princesa prussiana. Neste quadro, de algum modo, revela essa tristeza, uma marca de Dom Pedro V no Porto. Mas há outras, e bem relevantes. Em novembro de 1861, a tragédia abate sobre a família real portuguesa. Por essa altura, o príncipe Dom Luís, duque do Porto, andava em viagem pela Europa e chega-lhe a notícia que um dos seus irmãos se encontra gravemente doente. Havia contraído o tifo. A notícia seguinte vai já dar-lhe nota de que o seu irmão havia falecido. O Duque do Porto embarca rapidamente de regresso a Portugal para participar nas exéquias do príncipe Dom Fernando, mas afinal o seu regresso a Lisboa ficará marcado pela sua participação não nas cerimónias fúnebres de um irmão, mas sim de 3. Com efeito, todos eles haviam contraído febre tifoide, provavelmente ao consumir água de um poço inquinado no Palácio de Vila Viçosa. E, além de Dom Fernando, também vão morrer o príncipe Dom João e Dom Pedro. Sim, a 11 de novembro de 1861, com apenas 24 anos, morria Dom Pedro V. Um breve reinado de apenas 8 anos, mas um reinado marcante, com um legado de destaque para o país e aqui, para a cidade do Porto. A esse propósito, importa referir que nos encontramos no Museu Nacional Soares dos Reis, no Palacete dos Carrancas. E a implantação deste museu, neste palácio, em parte deve-se a Dom Pedro V. A criação do Museu Nacional Soares dos Reis, então obviamente com uma outra designação, ficou a dever-se ao avô Dom Pedro V, ou seja, Dom Pedro IV, durante o cerco do Porto entre 1832 e 1833, mas a mudança do museu para este magnífico Palácio dos Carrancas só vai acontecer em 1942 e por isso pode ficar a dúvida, mas afinal, o que é que Dom Pedro V tem a ver com toda esta história? Bom, é que foi exatamente este monarca, mesmo no final do seu reinado, em 1861, que adquiriu este fabuloso imóvel que havia sido construído nos finais do século XVIII, que o vai adquirir para a sua posse e da sua família. O objetivo é torná-lo na residência oficial dos reis de Portugal, quando em visita ao Porto ou ao norte do país. Uma aquisição para si e para a sua família. E este é um dado importante, porque quando chegamos a 1910 e se dá a implantação da República, o imóvel continuará na posse do último rei de Portugal, Dom Manuel II, que já no exílio, em 1915, o vai doar à cidade, à Misericórdia do Porto, para que se instalasse um hospital. Posteriormente, o edifício será adquirido pela Câmara Municipal do Porto, dando origem depois então às novas instalações, as atuais, deste museu. É por isso que a rua que passa junto ao museu se chama Rua Dom Manuel II. Bom, mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.